tenho certeza que muita gente queria estar presente no testamento de um milionário. Afinal de contas, quem não quer? Mas você sabe como funciona, como é feito, quais regras, se é que tem regras, em um testamento? Vamos agora destrinchar esse assunto para todo mundo ficar bem informado. Olá pessoal, meu nome é Aline Soares e esse é o canal Informando Direito. Mais uma vez venho pedir a vocês para não se esquecerem de se inscrever no canal, já meter o dedo nesse like aí, compartilhar esse vídeo com mais pessoas e bora pro vídeo. O que é um testamento? É um documento onde o testador manifesta a vontade de como será dividido seus pertences e para quem. Ele é feito quando a pessoa ainda está viva e cumprido após o seu falecimento. Quem faz? Esse, ao contrário do inventário, para ser feito, a pessoa precisa estar viva. Isso quer dizer que outra pessoa não pode fazer isso por ela. O testamento não é um contrato que tem duas partes, é um lado só, somente a pessoa que está escrevendo ele. É ela quem decide. Pode ser feito às escondidas, não precisa de autorização de ninguém não. E para que serve? O testamento tem como principal objetivo garantir que o desejo dessa pessoa seja atendida após o seu passamento. Claro que existem condições que devem ser analisadas para que esse testamento seja válido. E afinal de contas, quem são os beneficiários de um testamento? E quanto essa ou essas pessoas podem receber? Esses beneficiários podem ser instituições, fundações e algumas pessoas. Por que algumas pessoas? Porque a lei disse, a própria pessoa que escreveu o testamento, os pais, os irmãos, esposas, maridos, companheiros e companheiras não podem ser destinatários de bens no testamento. Mas se o testador estiver separado de fato há mais de 5 anos do seu cônjuge, aí sim poderá, se quiser, deixar alguma coisinha pro ex. De uma forma ou de outra, no inventário, alguma dessas figuras aí acabam recebendo alguma coisinha. Para quem ainda não viu o vídeo sobre o inventário, vou deixar o link aqui. Mais exemplos de mais pessoas que não podem ser beneficiadas em um testamento? As testemunhas do testamento. Para que seja válido, precisa de testemunhas para que seja validado, para comprovar que tudo foi feito dentro dos conformes. Se algo não estiver dentro da legalidade, o testamento será anulado. Aquele que fez ou aprovou o testamento, seja o tabelião, o civil, o militar, o comandante, o escrivão, ou qualquer pessoa que os represente. Aline, amo demais o meu doguinho. Posso deixar bens pra ele? A resposta é não. Por não ser uma pessoa que possui direitos e deveres, não podemos deixar bens para os nossos filhotinhos de 4 patas. Mas o que podemos fazer é definir que determinada pessoa de muita confiança, viu? Para cuidar dessas fofurinhas, alguns bens ou din-din para que seja usado em função desse doguinho. O que mais posso deixar em um testamento? Além dos bens como casa, carro e dinheiro, podem ser incluídos no testamento outras coisas também, como por exemplo, reconhecer um filho biológico ou um sócio afetivo, nomear um tutor para os seus filhos menores, destinar parte desse dinheiro para criar uma fundação, uma escola, uma creche, enfim, o que a pessoa quiser. Pode deixar também quem irá cuidar do seu doguinho ou quem irá cuidar das suas plantas. Quais os tipos de testamento? Existe o testamento público, que é feito em um cartório, deve ser escrito por um tabelião ou por um substituto legal em seu livro de notas, de acordo com as vontades do testador. É simples, a pessoa vai falando e o tabelião vai escrevendo ou digitando. Registrado esse documento, ou seja, escrito, deve ser lido pelo tabelião para os deve ser lido pelo tabelião para o testador e para as duas testemunhas, ou lido pelo próprio testador mesmo, se quiser, na presença das testemunhas e da autoridade lá do cartório. Após ser lido, deve ser assinado pelo testador, pelas testemunhas e pelo tabelião. Temos também o testamento cerrado, mais conhecido como testamento vegetação. Sabia que você ia ficar com essa cara? Não existe testamento de vegetação, não. Esse aqui, diferente do público, pode ser escrito. É porque é cerrado. Existe testamento cerrado. Não é conhecido como vegetação, não. É o cerrado é um tipo de vegetação. Só falei isso.
Esse aqui, diferente do público, pode ser escrito pelo próprio testador e levado ao tabelião para autenticação, mas só virá à tona após o seu óbito. Ele é secreto, sigilo total. Nem o tabelião, nem as testemunhas sabem o conteúdo. Ficarão com uma pulguinha atrás da orelha e só saberão após o falecimento desse testador. Se você ainda não sabe o que é autenticação, vou deixar o link do vídeo aqui também. Esse documento, feito pelo próprio testador, deve ser entregue ao tabelião na presença de duas testemunhas. O testador deve declarar que aquele testamento é o seu e ele quer que seja aprovado. O tabelião vai registrar e aprovar na presença do testador e de duas testemunhas. Após, será assinado pelo tabelião, pelas testemunhas e pelo dono do testamento. Testamento particular. Esse pode ser escrito de próprio punho ou digitado mesmo. Se for escrito pelo próprio punho, tem que ser lido por quem escreveu na presença de pelo menos 3 testemunhas, que também devem assinar esse documento junto com o testador. Caso seja feito digitado, não pode conter rasuras ou espaço em branco. Exemplo, a pessoa ficou lá 3 dias na frente do computador digitando e pensando em quem essa pessoa iria determinar alguns bens. Feito isso, você imprimiu esse documento e levou para o tabelião. Chegando lá, foi conferir e percebeu que escreveu algumas palavrinhas erradas. Mas já estava lá no cartório mesmo, decidiu consertar com a caneta. Sinto informar que isso não será aceito. Se tudo estiver certo, deve ser lido também e assinado por pelo menos 3 testemunhas. Existem também os chamados testamentos especiais, que é o testamento militar, o testamento aeronáutico e o testamento marítimo. Vou deixar na descrição do vídeo os procedimentos de cada um desses. Decidi focar mais nesses 3 que falei por ser mais comum a grande faixa da população. Ah, Aline, ótimo. Eu entendi que testamento é a última vontade da pessoa. Mas e se a pessoa tiver deficiência, ela não terá suas vontades atendidas? É claro que podem, mas com algumas condições. O analfabeto, aquele que não sabe ler e escrever nada, só poderá usar o tipo de testamento público. Já o deficiente visual também tem essa como a única permissão de testar, ou seja, o público. Aqui, o testamento será lido 2 vezes, uma pelo tabelião e outra por uma das testemunhas escolhida pelo próprio testador. Se o deficiente visual souber assinar, ele mesmo assinará o seu testamento. Quem é deficiente auditivo, que não são mudos, ele ditará seu testamento ou declarará quais são as suas últimas vontades. Se souber ler, lerá pessoalmente o seu testamento. Se não souber, indicará uma pessoa de sua confiança para ler. O testador, obviamente, não irá escutar, mas as 2 testemunhas, sim. O surdo-mudo também pode fazer testamento. Dito isso, as pessoas com deficiência podem fazer testamento, mas na modalidade pública, exceto o surdo-mudo, que pode fazer também na modalidade cerrado, desde que ele mesmo escreva e assine o testamento. E agora a pergunta que não quer calar, e acredito que esse seja o tópico mais esperado por vocês. Posso dividir todos os meus bens da forma que quiser? Depende. É isso aí. No direito tudo depende. Desconheço uma coisinha mais dependente do que o direito. Vejamos por quê. Se o testador tiver filhos, pais ou cônjuge ou companheiros, poderá fazer o que quiser com apenas 50% do seu patrimônio. Os outros 50% serão divididos no inventário entre os herdeiros e o cônjuge. Deverá também ser analisado qual foi o tipo de regime de bens que foi escolhido no casamento. Enfim, isso porque os herdeiros têm direito à metade do seu patrimônio total. É o que no direito é chamado de legítima. Com isso, o testador tem liberdade de fazer o que quiser com apenas 50% do seu patrimônio. E se não tiver filhos, pais, marido, esposa e companheiro, fica para quem? O testador poderá deixar livremente a totalidade dos seus bens para quem ele quiser por meio do testamento. Nesse caso, não há qualquer limitação de porcentagem para a divisão dos seus bens. Bom, pessoal, essas foram algumas informações que eu queria passar para vocês sobre testamento. Ficou alguma dúvida? Teve algum tema aí que eu não falei ou que ficou mal explicado ou incompleto? Comenta aqui que vamos tentar resolver isso e deixar vocês mais informados possível. Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com seus familiares e amigos e para aquelas pessoas que também estão querendo fazer um testamento. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.
Eu tenho certeza que muita gente queria estar presente no testamento de um milionário e José Rico. Fala bem. Tô. Foi a primeira vez que eu falei uma frase sem gaguejar e precisar voltar.